Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver 4 formas básicas pelas quais os ideogramas do chinês moderno se formam. A primeira delas é a forma pictográfica. Picto, imagem, gráfica, representação. Então, é o ideograma que representa diretamente o ser pela imagem, o ente da natureza pela imagem. Por exemplo, o ideograma de árvore, antigamente ele era uma representação muito parecida com uma árvore. O chinês viu uma árvore, desenhou ela e, através desse desenho, passou a designar aquele ser existente. Essa é a forma que nós imaginamos que todos os ideogramas são feitos, né? Mas na verdade não. No chinês moderno, agora, a menor parte dos ideogramas é composta através dessa forma. A segunda forma de composição dos ideogramas é a forma indicativa, o ideograma indicativo ou simbólico, que ele é uma representação da realidade através do simbolismo. Ele não é um desenho de um ente, ele é uma representação simbólica. Depois nós vamos ver isso mais em detalhes adiante. A terceira forma é a forma associativa, que ela é a junção de vários elementos diferentes para formar um ideograma só. Você pega um, dois, três, quatro elementos, coloca num ideograma só e através da combinação dos significados desses vários elementos você cria um significado novo. E a quarta forma é a forma pictofonética. Picto, imagem, fonética, som. Onde metade, uma parte do ideograma, não necessariamente metade, mas uma parte dele vai se referir ao significado que aquele ideograma tem e a outra parte vai se referir ao som, à pronúncia daquele ideograma. Essa é a forma mais importante porque 80% dos ideogramas usados no chinês moderno são criados através dessa forma pictofonética. Vamos ver cada uma em detalhes então? Vamos lá então. Os ideogramas pictográficos em chinês se diz xiang, xin, zi. Xiang, no quarto tom, significa aparência. Xin, no segundo tom, significa forma. E zi, no quarto tom, significa caractere. Ou seja, é o caractere que aparenta a forma. Ou seja, como nós vimos, é o caractere que deriva diretamente de um ente existente da natureza, da representação de um ser existente na natureza. Então, esse é o caractere mais antigo, o tipo de caractere mais antigo que tem. E ele foi sendo substituído ao longo do tempo, porque não é prático você representar cada ser da natureza diretamente desenhando a forma dele. Então foram sendo adotados outros métodos de composição de ideograma. Vamos ver então uma tabela com a evolução de alguns ideogramas que são xiang, xin, zi, que são ideogramas pictográficos. Vamos ver então? Vamos ver então alguns ideogramas pictográficos. O primeiro deles é o ideograma de pessoa, Zhen, no segundo tom. Já deve ser conhecido da maioria de vocês. Então acompanhem ali a forma atual na extrema direita e a primeira forma básica na extrema esquerda. Milhares de anos atrás, Zhen se escrevia daquele jeito e foi evoluindo até a forma atual. Então se baseava na forma de uma pessoa real, né? Foi evoluindo, perdeu um pouquinho a forma original, mas ainda mantém esta relação direta com a forma humana. O segundo ideograma é Nü, que significa mulher. Também foi baseado na forma de uma mulher até evoluir ao caractere que é hoje, naquela forma. O terceiro ideograma é R, que significa orelha, no terceiro tom. Também foi baseado naquela forma à extrema esquerda, assim que se escrevia há milhares de anos atrás na China. Mas o ideograma vai evoluindo, né, conforme o tempo, ou simplificando, né, assim como aconteceu com a língua portuguesa e todas as línguas do mundo. O quarto ideograma é o cavalo, Ma, no terceiro tom. Ma. Também a forma original dele era aquela da extrema esquerda e foi evoluindo até ficar a forma de hoje. Depois é peixe, no segundo tom Yu,
Então a forma do peixe vocês podem ver que é bem parecido com um peixe mesmo. Depois foi evoluindo até ficar esse caractere que é hoje, mas ainda mantém uma certa relação com o caractere antigo. Alguns mais, outros menos. O próximo é Shan, no primeiro tom, que é a montanha. Olhem como a montanha era escrita milhares de anos atrás e como é agora. Até que é bem parecido, né? Não mudou muito. Alguns mudaram bastante, outros mudaram pouco. O próximo é o ideograma Sol, Ji, no quarto tom. Ji. Olhem como ele era escrito há milhares de anos. É bem parecido, né? Parecido com o Sol. Próximo, então, é Lua, Yue. Yue, no quarto tom. Acompanhe a evolução do Yue até os dias atuais. O penúltimo é chuva, Yu. Yu. Também mantém bastante semelhança com a forma antiga. Até hoje dá para lembrar um pouquinho de chuva. Se vocês olharem um pouco o ideograma à extrema direita, que é o atual, vocês podem ver ali uns pinguinhos, até uma coisa que lembra a chuva mesmo. E o último que nós vamos ver nesta aula introdutória é a nuvem, Yun, Yun, no segundo tom. Ali acompanhe a evolução dele. Ao menos que você queira ser um estudioso da língua antiga chinesa, eu não recomendo que você fique memorizando essas formas antigas, porque não vai ter utilidade agora, né? Essa exposição é só para que vocês tenham uma ideia de como os ideogramas são formados. E tendo essa ideia, vocês vão ver que vocês vão enxergar os ideogramas de uma maneira diferente, não mais como uma coisa aleatória, abstrata, que está ali no papel. Vocês vão ver sentido dentro da composição de cada ideograma. Isso vai ajudar muito na memorização dos ideogramas. Seria algo equivalente a se estudar os prefixos e sufixos latinos e gregos da língua portuguesa, de modo que se você estudar a composição dos ideogramas chineses, às vezes você vai ver um ideograma e vai fazer muitas associações. Às vezes um ideograma desconhecido, você olha ele a primeira vez e você já sabe mais ou menos a que ele se refere, né? Então vamos ver o próximo tipo de ideograma, que são os ideogramas indicativos. Vamos lá. Eu estou certo de que todos vocês já viram um peixe, um cavalo, uma montanha, a chuva, mas vocês já viram o número 1 andando por aí? Ou o número 2? Ou o meio, o conceito de meio andando por aí? Não. E por quê? Porque isso são conceitos abstratos. E como é que os chineses pensaram? Como é que eles vão representar conceitos abstratos? Para isso foram criados os Zhi, Shi, Zi, os ideogramas indicadores, ou simbólicos, eu prefiro chamar de simbólicos, porque eles expressam o significado através do simbolismo, né? Então, exemplos de ideograma simbólico. O número 1, que se pronuncia no primeiro tom, se diz I no primeiro tom, que ele é um traço reto, né? Você não viu um traço reto andando por aí, não existe isso na natureza, é uma representação puramente simbólica. O número 2, R. E o número 3, San. E conceitos também como o meio, Zhong, de Zhongguo, China, né? Tem o ideograma de meio. Tem mais também o conceito de para cima, Shao, que é ali uma base, uma ponta para cima, indicando que o movimento é para cima. E xia, para baixo, né? Que é mais ou menos o contrário de shang em sua estrutura. Então, esses são os ideogramas que expressam sentido através do simbolismo, não necessariamente da cópia de um ente real existente na natureza, como foi o caso dos Xiangxingzi. Tamanho pela complexidade do vídeo, essa série vai ser dividida em 2 vídeos para não cansar vocês. Enquanto isso, cliquem em gostei, é claro, até porque o professor apareceu dessa vez, né? Então vocês têm que gostar mais dos vídeos, por favor. E inscreva-se no canal caso seja a primeira vez que você vê um vídeo do nosso canal. Lembre-se também que o chinês já tinha feito vídeo sobre a composição dos ideogramas. Talvez não fosse tão
com vídeos tão bonitos, mas o conteúdo é muito bom e eu recomendo, se vocês se interessaram pelo assunto, que vocês assistam àqueles vídeos. Aqueles vídeos não eram assim uma introdução, assim, eles são mais diretos ao ponto, direto ao estudo dos ideogramas, analisando cada um deles e dizendo a qual tipo pertencem. Então era isso, pessoal, por hoje. 再见!